Solo Leveling é ruim? Esses 5 são melhores. Tá bom. Muito sucesso desde os fãs do manhwa, tem gente que tá adorando e tem gente que não conhecia a obra original, mas está gostando também. Mas existem sempre aqueles que não curtiram tanto, que não entenderam por que vem esse hype de Solo Leveling, ou que buscam obras tão interessantes quanto, ou melhores. E é por isso que hoje a gente vai falar aqui de umas histórias que são melhores do que Solo Leveling, pra você entrar de vez no mercado sul-coreano de manhwas. Beleza. Vamos lá. Bom, esse vídeo vai ser basicamente uma junção aqui de várias obras que tem alguma semelhança com Solo Leveling, seja exclusivamente pelo formato ser um manhwa, que por sua vez traz uma leitura diferente, a leitura na vertical, de você scrollando as páginas pra cima, traz toda uma estética diferenciada, páginas coloridas, às vezes ultra detalhadas, e toda uma dinâmica diferente das obras que a gente tá conhecida como mangás no Japão. E outras histórias que vamos comentar tem mais paralelos ainda com Solo Leveling, porque, como é que eu posso dizer? É um tema extremamente comum, o upgrade, e você se tornar mais forte, e você ter uma HUD de jogo que você enxerga, tá dentro de 95% dos manhwas? 90% dos manhwas tem essa pegada? Good. Faz isso não, paizão. Faz isso não. Dos manhwas pra jovem de porrada. Eu sou uma pessoa que acompanha muitas histórias dessas, às vezes umas não tão boas assim, mas vamos falar aqui de coisa boa. Vamos começar logo com coisa boa na sua cara. O mais recente não, porque comecei a ver outro depois desse. Mas um dos mais recentes que eu estou lendo, que é Overgeared. Overgeared conta a história ali de um rapaz que vai jogar um jogo de realidade, não é realidade virtual, mas de realidade completa, né? Basicamente, pra você ter o paralelo aqui em anime, é basicamente um Sword Art Online, que você entra ali, você coloca um capacete, só que nesse caso é um dispositivo completo, né, meio que uma cápsula, e você vai pra esse mundo. Só que existe esse jogo que é famosíssimo, que mais de 2 bilhões de pessoas jogam no planeta, que é o Satisfy. Só que o nosso protagonista, ele é um cara que não tem muita sorte na vida e não teve acesso a muitas coisas. Ele é um cara que tenta ali trabalhar duro, dia após dia, sendo servente de pedreiro. Nossa, é verdade. Agora, parando pra pensar, tem uma semelhança aqui, né, de algumas outras obras que a galera trabalha, ó, em construção, inclusive. E ele já tá com 20 e tantos e tal, a família dele tá ali, mantendo ele sempre que é possível, pai, mãe, irmã que ele tem, a irmã é mais nova, tá tentando ele entrar na faculdade, e aí tem essa dificuldade porque eles não têm grana. A grande questão é, nosso protagonista, ele gosta muito desses jogos, já tinha jogado anteriormente, ele tá ali há muito tempo tentando upar no Satisfy. Ele tá ali, nível 70 e tantos, quase 80, um nível que demorou muito tempo pra ele chegar ali, mas não necessariamente é um nível tão bom. Mas a grande questão, tudo muda quando ele é exposto a uma missão secreta. Ele tá fazendo uma missão num lugar que é muito mais difícil do que ele devia, e aí ele acaba liberando uma missão secreta que posteriormente libera uma classe secreta pra ele. E surgiu essa missão pra ele de uma classe lendária. É uma coisa que nunca foi vista antes no Satisfy. Existem apenas 3 classes épicas que apareceram e ninguém sabe exatamente quem são essas pessoas. Só que ele conseguiu uma classe lendária, certo? Ele vai ser o cara mais forte de todos, ele vai ser o mais poderoso. Agora que ele vai ser Edge total. Não, porque a classe lendária que ele conseguiu é de ferreiro. Então ele vai ser o descendente de Pagma, que é um ferreiro antigo da história desse jogo, que centenas de anos atrás e tal, conseguiu construir muitas coisas. E ele tem status especiais como um ferreiro. Só que mesmo nessa primeira missão, ele já morre, perde todos os pontos e fica nível negativo na história. Ele conseguiu regredir tanto por conta da situação ali de morte dele, foi tão absurdo, ele encontrou pessoas muito fortes. Ele regrediu e ficou nível negativo. E aí vai começar a jornada dele de novo de upar. Então a história é muito sobre como ele vai fazendo armaduras mais fortes e mais potentes, e com isso ele vai ficando mais forte também, porque ele consegue produzir aquela parada que vai deixá-lo muito acima do nível que teoricamente ele está. Se ele tá precisando de mais status de força, ele vai lá e forja um negócio que vai dar mais força. Se ele tá precisando de mais status de agilidade, forja uma bota que vai lá e coloca. Se ele tá precisando de mais status de inteligência, ele vai lá e forja um link da Alura com desconto, alura.tv/cronosfera, que aí ele vai ter acesso a vários status de inteligência artificial, status de design e UX, status de programação em vários tipos de linguagem, status de ciência de dados, tudo isso em uma só forja. É impressionante porque não é só o protagonista de Overgeared que pode ficar tunado com as coisas que ele mesmo busca, mas você também, meu querido, meu Deus do céu. É só aproveitar o link com desconto que está na descrição desse vídeo, certo? Para entrar na Alura, maior escola online de tecnologia do Brasil, para você poder acessar todo o conhecimento da Alura, certo?
com uma única assinatura. Essa que é a diferença. Você libera a classe especial lendária, que é estudante da Alura, e aí você consegue pegar qualquer um desses conhecimentos que está lá dentro pra você estudar e ficar overgeared também. Meu Jesus amado. Se você não quiser um negócio desse depois dessa descrição que eu acabei de dar, meu amigo, eu já não sei mais. Tô te dando tempo já clica e vai lá. Vai lá porque é realmente tudo na sua mão. E não precisa nem do martelo, é só do mouse. O próximo, The Beginning After the End, e é uma história que é basicamente Mushoku Tensei, só que do bem. A gente tem o protagonista, que veio velho de uma outra época, de uma outra história, de um outro mundo. Ele morreu, reencarnou dentro de um bebê. E ele reencarna nesse mundo, e ele percebe que existe magia lá dentro, e ele quer aprender essa magia, se torna bastante forte desde ainda como um bebê, como uma criança e tudo mais, e vai vivendo a sua vida. É exatamente Mushoku Tensei, inclusive na estética, esse começo. Só que a diferença é, Arthur não é bandido, né? Diferentemente do Brunão, safado. Então tudo que a gente tem de bom em Mushoku Tensei tem aqui também. E toda a gama de poderes que existe nesse mundo é extremamente interessante. O desenvolvimento com os outros personagens também. E ele vai nessa sua jornada, né? Pra poder ajudar a sua família, ficar vivo ali e se tornar um jovem, um adulto, quem sabe aí pro mundo. Só que assim, as coisas escalam muito, né? Eu tô falando aqui muito genérico, mas as coisas escalam. Ele conhece os elfos, ele vai pra outra terra, ele volta, ele vai pra cidade, ele vai, conhece o rei, ele entra em Hogwarts, começa a estudar, vira professor, vira um ser celeste. Tem muita coisa, e tudo vale muito a pena. É realmente um dos mais absurdos assim que a gente tem. E como a gente já mencionou uma outra história com o pedreiro, temos que mencionar também a minha história favorita de todas de manhwa nesse momento, que é The Great Developer, ou The Great State Designer e por aí, The Greatest State Designer e por aí vai. Que a gente fez um vídeo exclusivo sobre ele, inclusive, porque é maravilhoso. Conta a história de um cara que também foi para um mundo mágico, né? Só que esse mundo existia dentro de um conto que ele tava lendo. E lá ele entrou no corpo, não de um cara muito forte, não de uma criança pra se tornar poderosa, não de nada. Ele entrou no corpo do cara mais odiado de todo. Ninja Kamui pra sexta. Opa, obrigado, Léo. Obrigado. Da região, de toda a história. Um cara que só fazia mal pros outros, um cara que não se preocupava com ninguém, um cara que é extremamente egoísta e todo mundo desconfia e odeia. Então ele precisa repaginar toda a sua figura pública como um filho de um nobre, ao mesmo tempo que ele vai tentar ajudar a salvar a família, as finanças da família que vão de mal a pior e o desastre desse mundo que está chegando o tempo inteiro, porque ele já leu a história e sabe como é que acaba. Só que a grande questão é, ele na vida real era um pedreiro. Ele era pedreiro, tinha conhecimentos da faculdade que ele fazia de engenharia, então ele vai trazer esse conhecimento para esse mundo de uma maneira muito engraçada. Eu falo com muitos detalhes nesse outro vídeo, mas assim, é uma história tocante, é uma história engraçadíssima, é uma história de aventura muito braba, muito bem desenhada, e né, temos aqui upgrades também, com os personagens upando, com Lloyd upando suas habilidades de pedreiro. Porque, né, nem todo mundo vai ficar usando adaga, poderes, ressuscitando sombras, não. Às vezes a gente é só pedreiro mesmo. E vamos pra Elecid, um outro manhwa que vive dentro do meu coração. Elecid conta a história de um mundo em que existem pessoas despertadas, pessoas que têm capacidades diferentes, seja ela um atributo muito físico ou conseguir emanar algum elemento, tem várias possibilidades. Existem despertados em silêncio e nosso querido protagonista, ele era um despertado sem saber o que era um despertado. Ele só sentia que ele era diferente, que ele era estranho, que ele vivia um pouco mais quieto, um pouco mais isolado. A mãe dele tinha deixado ele pra ir estudar, trabalhar, não sei lá nas quantas. E ele vivia sozinho, junto com seus gatos. Até que uma certa ocasião, ele vai e salva um gato de uma outra criatura que estava ali. Um gato que estava muito machucado, um gato gordo laranja. E ele descobre que esse gato gordo laranja não é exatamente quem parece. Esse gato é Kaiden Break, que posteriormente a gente descobre que é um dos despertados mais fortes de todo o planeta, que estava fugindo de uma batalha. E esse despertado, esse Kaiden Break, traz o Jiwoo pra esse universo, contando ali o que existe nessa parada. E ele descobrindo outras pessoas na escola e tudo mais, que são despertados e por esse mundo todo, enquanto ele tenta se fortalecer, porque existem instituições de despertados dos países, tem as instituições e eles têm uma hierarquia de acordo com o nível de força, o nível de influência, e isso altera completamente como o mundo gira. E assim, ele se lindo. A arte já é bonita desde o começo, mas depois lá pro final fica impecável, fica maravilhosa. E é basicamente a união entre arte bonita, homens bonitos, amizade e gatinhos. E tudo muito bem misturado, porque, né, o Jiwoo adora gatinhos e os personagens viram gatos ali, né, alguns personagens. No caso, começa com o Kaiden e depois... Bom, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas existem gatinhos fofinhos e existe uma aura de amizade entre esses personagens que é simplesmente magnífica. Não só entre o Kaiden e o Jiwoo, né, seu discípulo, mas entre os outros amigos que vão surgindo ali no grupo principal, que é uma coisa que mexe demais com o coração. Elecid tem meu carinho, tem meu carinho.
A próxima história foge bastante desse núcleo, foge bastante dos games e tudo mais, que é The Boxer. É o mais recente que eu tô lendo, ainda faltam muitos capítulos pra alcançar o atual, mas é diferenciado. É diferenciado. Assim, obviamente tem muitas referências quando a gente pensa em qualquer coisa de boxe, tem referências às melhores obras de boxe que a gente conhece no mundo, como Hajime no Ippo, mas conta a história, começa contando a história de 3 pessoas simultaneamente. O menino de cabelo branco, que é basicamente o Bakugou de cabelo branco, que a sua personalidade é exatamente do Bakugou, na verdade, não só o visual, mas ele é aquele cara, o bullyzão, brabo da escola, que dá porrada em todo mundo, e por alguma razão ele é meio que natural ao boxe. Essa é uma temática aqui da história de pessoas que têm talentos absurdos, e ele é uma dessas pessoas. E tem um treinador lendário, o treinador K, que tá vindo buscar possíveis lutadores pra que ele treine. Ele é conhecido por treinar os melhores lutadores da história e tudo mais, e ele tá buscando um lutador novo. Aí ele encontra esse moleque com cabelo branco e fala, cara, esse cara é muito brabo mesmo, eu acho que eu vou treinar ele. Mas aí aparecem outros 2 personagens interessantes. Um é meio que o Deku, né, que é o moleque da escola que sofria na mão não só do Bakugou, mas de outros personagens também. Sofria bullying na mão desses personagens, mas dentro dele reside uma coragem absurda. E o terceiro é um personagem muito mais sombrio, que você não entende muito bem. Mas quando o treinador foi tentar testar ele, porque ele tava ali apanhando uma galera e ele não entendia, o treinador viu aquele cara apanhando e falou, por que ele tá apanhando? Eu consigo perceber que ele conseguiria desviar disso. O treinador foi lá, deu um murrão absurdo nele pra ver o que ia acontecer e o cara só desviou como se não fosse nada. E é esse o protagonista da história. O cara mais brabo de tudo, mas muito sombrio, depressivo, triste, quieto pra dentro de si, que carrega uma amargura de um passado muito sofrido, mas que em um certo... Eita, caralho. Cara, principalmente o Marrão lá, velho. Os caras são muito engraçaralho, muito. Adoram ficar fazendo comentário no meio da... dentro de si, que carrega uma amargura de um passado muito sofrido, mas que em um certo dia encontrou uma pessoa que te deu algum pingo, talvez, de esperança, que disse a frase, que é a frase que abre o capítulo, que abre o mangá, e que eu sei que é uma das frases mais importantes dessa história toda, que é, todas essas estrelas estão brilhando apenas pra você. Eu ainda não sei exatamente onde esse cara vai voltar pra história, como que isso vai acontecer, mas eu tô muito ansioso. E toda a parte estética desse manhwa também é absurdo. É absurdo. E comenta aí embaixo, bota aí nos comentários. Primeiro, o que você tá achando de Solo Leveling? Você leu o manhwa, tá achando que o anime tá no mesmo nível? Tá na mesma altura? Tá um pouco pior? Tá muito pior? Como é que tá? E quais manhwas que você gosta? Eu sei que vai ter muita gente que... Bota recomendação. Porque, né, eu tô lendo muito manhwa nos últimos tempos. Bota recomendação. Eu sei que a maior recomendação provavelmente vai ser o The Omniscient Readers... Como é que chama? Ah, o leitor lá, o cara que lê a história, que é onisciente. Eu esqueci qual que é o nome desse negócio, porque todo mundo gosta, mas eu não li esse ainda. Mas deixa aí mais recomendações pra mim e pras outras pessoas nos comentários. E nos vemos pra falar de outros manhwas, quem sabe em algum momento. Eu particularmente não me senti atraído, assim, pela maioria deles. Tirando do Pedreiro, né? Tirando do Pedreiro, esse me chamou a atenção.